Você já terminou um dia completamente esgotado, mas com a sensação de que ainda faltava fazer tanta coisa? Você resolve um problema, aparece outro, ajuda uma pessoa, outra precisa de você, cuida da casa, da família, do trabalho, dos compromissos e aos poucos começa a acreditar que tudo depende de você. Existe uma frase que parece responsabilidade, mas pode esconder um grande perigo. Se eu não fizer, ninguém fará. Hoje vamos conhecer uma história em que o homem de Deus estava fazendo uma coisa boa, mas de uma maneira que estava destruindo suas forças. E foi Jetro quem percebeu. Estamos no devocional 227 da série 365 Pontos com Deus. Neste mês estamos caminhando com o tema Frutos de uma Vida com Deus. E agora estamos descobrindo como esses frutos aparecem nas situações reais. Porque maturidade espiritual não é apenas aprender a servir, é também aprender como servir sem destruir a si mesmo. Hoje vamos falar de sabedoria, humildade, paciência e domínio próprio. Inclusive, o domínio próprio necessário para reconhecer que eu não consigo fazer tudo. Israel havia saído do Egito. Depois de anos de escravidão, o povo estava livre. Mas liberdade também trouxe novos desafios. Era uma multidão caminhando pelo deserto. Havia conflitos, dúvidas, decisões, problemas entre as pessoas. E quem estava no centro de tudo? Moisés. Certo dia, Jetro, sogro de Moisés, foi visitá-lo. Jetro ouviu tudo o que Deus havia feito por Israel, alegrou-se, adorou o Senhor, mas no dia seguinte viu algo que chamou sua atenção. Moisés sentou-se para julgar as questões do povo e as pessoas ficaram ao redor dele, desde a manhã até a tarde. Jetro observou aquilo e perguntou: "O que você está fazendo?" Moisés explicou: "O povo vem até mim para consultar a Deus." Quando havia uma questão, Moisés julgava, ensinava os decretos, orientava o povo. Perceba, Moisés não estava fazendo algo errado. Ele estava ajudando, estava servindo, estava orientando. O problema não era o que ele estava fazendo, era a maneira como estava tentando fazer. Tudo passava por ele. E Jetro enxergou aquilo que talvez Moisés, no meio da rotina, já não conseguisse enxergar. Ele disse: "Não é bom o que você está fazendo." Essa frase é muito interessante, porque nós costumamos pensar: se estou fazendo algo para Deus, então preciso continuar. Mas Jetro mostrou que até uma coisa boa pode ser feita de uma maneira insustentável. Ele avisou Moisés: "Você e esse povo vão se esgotar." Não era apenas Moisés que sofria. O povo também passava horas esperando. Então Jetro sugeriu: "Ensine o povo. Escolha homens capazes, divida as responsabilidades, as questões menores podem ser resolvidas por eles e você cuida das mais difíceis." Em outras palavras, pare de carregar sozinho aquilo que pode ser compartilhado. Talvez essa palavra seja necessária para alguém hoje. Você está cansado, não porque Deus colocou peso demais sobre você, mas porque assumiu coisas demais sozinho. Talvez você tenha dificuldade de pedir ajuda, talvez pense: "Ninguém fará como eu", ou "Não quero incomodar ninguém", ou ainda "Eu preciso dar conta." Mas existe humildade em reconhecer limites. Jesus mesmo enviou os discípulos. A igreja funciona como corpo. Deus nunca planejou uma vida em que uma única pessoa precisasse fazer tudo. E onde entram os frutos de uma vida com Deus? Justamente aqui. Precisamos de mansidão para resolver que não somos indispensáveis, ou melhor, reconhecer que não somos indispensáveis. Precisamos de paciência para ensinar outras pessoas, ao invés de simplesmente fazer tudo nós mesmos. Precisamos de domínio próprio para dizer não a algumas demandas. Precisamos de amor para servir, mas também de sabedoria para servir de uma maneira saudável. Porque fruto espiritual não é viver permanentemente exausto tentando provar que somos úteis. Uma árvore saudável produz frutos, mas também possui raízes. Olhe para sua rotina. Existe alguma responsabilidade que poderia ser dividida? Alguma tarefa que outra pessoa poderia aprender? Alguma coisa para a qual você precisa dizer: "Preciso de ajuda"?
Talvez seja dentro de casa, no trabalho, na igreja, na família. Pedir ajuda não significa fracassar. E delegar não significa abandonar a responsabilidade. Às vezes é exatamente o contrário. É administrar com sabedoria aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Hoje faça 3 perguntas. O que realmente é minha responsabilidade? O que eu estou carregando que não preciso carregar sozinho? Quem poderia caminhar comigo nisso? Existe uma lição em Jetro. Moisés precisou estar disposto a ouvir. Ele era o líder de Israel. Tinha falado com Deus, havia enfrentado o faraó, tinha visto o mar se abrir. Mesmo assim, quando Jetro aconselhou, Moisés ouviu. Isso também é maturidade. Quanto mais crescemos, mais precisamos continuar ensináveis. Talvez o maior problema de Moisés naquele dia não fosse falta de força, era falta de divisão de peso, e Jetro o ajudou a perceber isso. Existem pesos que Deus realmente nos chama para carregar, mas existem outros que Ele nunca pediu que carregássemos sozinhos. Você não precisa resolver tudo, não precisa estar disponível para tudo, não precisa provar seu valor pelo quanto consegue suportar. Há momentos em que a vida madura com Deus precisa dizer: eu preciso de ajuda. E isso não é fraqueza, é sabedoria, porque Deus não quer apenas frutos na sua vida, Ele também cuida da árvore que os produz. Vamos orar juntos? Pai amado, obrigada porque não precisamos carregar tudo sozinhos. Dá-nos sabedoria para reconhecer nossos limites. Mostra-nos, ó Pai, quais responsabilidades realmente pertencem a nós e qual precisamos aprender a compartilhar. Tira de nós o orgulho de pensar que tudo depende das nossas mãos. Dá-nos humildade para pedir ajuda, paciência para ensinar e domínio próprio para estabelecer limites quando necessário. E mantenha o nosso coração ensinável para receber bons conselhos, que possamos servir com amor, sem esquecer que também dependemos de Ti e uns dos outros. Em nome de Jesus, amém.